Olá, abduzidos! Eu sou a Gisele. Oi, eu sou a Jess, do Jess Lendo. Oi, aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos. O Tecendo a Roda, então, é um projeto de leitura coletiva dos livros de A Roda do Tempo e também cobertura de A Série. A série que já começou, já está entre nós. Corre lá no canal da Tami, então, para ver as nossas primeiras impressões, onde é que cada personagem começa nessa história, o que a gente achou, o que a gente gostaria, então achou que ficou faltando. Tá muito legal. Não deixa lá de conferir. E sem mais delongas, porque são muitos episódios, a gente vai falar sobre os 3 episódios que já foram liberados, então, lá no Prime Video. Bora, então, para essa review. A gente começa, então, o primeiro episódio por uma cena que já tinha sido liberada, então, né, que é do Ishamael, sim, Ishamael, fazendo uma reunião ali com amigos das trevas. E ali nessa reunião, que a gente acompanha meio que pelo ponto de vista de uma garotinha, a gente consegue identificar ali algumas características, né? A gente vê ali um manto branco, a gente vê uma Aes Sedai, parece que o anel dela, inclusive, é negro, né? Da Aja Negra. A gente vê também, parece que tanto a garotinha quanto a mãe dela são latoeiras. A gente vê também um soldado de Shienar. E a gente vê, claro, o Padan Fain, que não tem vergonha, então ele já se mostra ali, faz até uma gracinha. E o que mais dá pra gente destacar dessa cena, então, é essa casa, essa construção que eles estão, que tem o formato de uma estrela de 6 pontas. Eu não sei o porquê. Me falem aí se vocês têm alguma teoria com relação a isso. E no começo também a gente vê ali a garotinha brincando ali em algumas esculturas de pedra, que lembra bastante aquele símbolo do olho do mundo, né, que era feito de Cuendiyar, que a gente viu, e eles têm alguns símbolos ali bastante sugestivos, né, tem um que parece uma aranha, tem outro que parece uma lua, então será que está relacionado aí com outros abandonados? E a gente também tem novamente aquele anel usado pelo Ishamael, né, que a gente viu também o Lew Sterry usando, a gente não sabe se era algo próprio ali dos Aes Sedai, da Era das Lendas, ou se é algum angreal ou sangreal utilizado para reforçar o poder dele, mas eu queria muito entender. Vamos falar um pouco agora sobre a Moiraine e o Lan. A Moiraine fez a sua primeira aparição em uma cena que contrasta bastante com outra cena que a gente viu na primeira temporada. Lá na primeira temporada, ela tá tomando banho ali junto com o Lan, e daí o Lan brinca com ela, fala, essa água podia estar um pouquinho mais quentinha, né? E daí ela usa o poder para esquentar a água ali para eles. E agora, nessa primeira cena, a gente vê que ela não consegue nem fazer isso, né? Que é uma coisa pequena perto de todas as coisas que ela podia fazer com o poder único. Ela passa a mão ali por cima da água, né? Tentando sentir esse poder único que sempre esteve ali com ela e que agora ela não tem acesso mais. É muito nítido como ela tá sofrendo, como ela tá debilitada. A Rosamund Pike arrasa aqui nessa pequena cena. A gente vê o quanto isso custou para ela. E essa angústia também reflete para o Lan. Ele não consegue mais sentir ela pelo laço e ele também não consegue mais se concentrar nas coisas, né? Ele tá tentando ali fazer o treinamento, mas ele não consegue se concentrar tão bem quanto antes. E também porque a Moiraine está afastando ele. Cada vez mais ela está afastando ele com palavras, com gestos, deixando ele de lado. A gente também tem a aparição da Verin, que é uma personagem muito legal e muito importante nos livros. E a gente espera que ela também seja aqui na série. Ela é da Aja Marrom. E também da Adeleias, que é outra Aes Sedai da Aja Marrom e que tá toda ali de gracinhas para o Lan, né? Perguntando se ele tá com calor, se ele tá precisando de alguma coisa. Eu entendo ela, quem sou eu para julgá-la, não é mesmo? A gente vai ver a Moiraine recebendo uma visita de um homem de Illian, tá? Esse é o Bailey Domon. Ele traz pra ela uma pedra coração, que é aquela pedra que a gente viu lá no último episódio da primeira temporada, que a Moiraine pega, fala pro Lan, depois de que tudo acontece, que não deveria se quebrar. E ele traz pra ela, então, essa pedra, que é a Culendiar. Tem algo escrito na língua antiga nela, e ele também fala sobre um poema que foi escrito no chão. E aí rola ali uma coisinha dele com a Moiraine, que a Moiraine acaba sacaneando ele, mas é claro que ela não lê pra gente
o que tá escrito neste papel, né? O que é o tal rolê ali, que provavelmente é uma profecia, né? De algo. E ela também não vai ler para o Lan, né? O que por si só já é uma sinalização aqui do que tá acontecendo entre eles. É bom a gente observar esse rolê da Pedra Coração, de Culendiar, porque essa pedra, ela também tá ligada aos selos, né? Que estão guardando o Tenebroso e os seus abandonados. E que se está enfraquecendo, né? Se essa pedra está se quebrando, significa que esses selos também estão enfraquecendo, que não é um bom sinal de forma geral. Essa também é uma cena que a Moiraine mostra que mesmo sem o acesso ao poder único, ela ainda detém toda a malemolência dela, ela também sabe jogar esse jogo muito bem, mesmo sem o uso do poder único. E ela também fala pro Domon ir embora o mais rápido possível, tá? Porque ele diz que tem alguém seguindo ele, e o que tá seguindo ele não é coisa boa não. Viu? Não é coisa boa, não. E eu acho que a gente descobre o que estava seguindo ele no final desse episódio. O Lan conversa com o Thomas, então, sobre a Moiraine e fala que ela quer que ele parta, né? O Thomas ali, ele chega até a tentar tranquilizar o Lan e fala que ele tá ali, então, pra defender tanto a Verin quanto a Moiraine, né? Eu achei essa conversa aí um tanto quanto estranha, tá? Confesso. Eu sei que o Thomas, ele meio que quis apaziguar a situação ali, mas ele é o guardião da Verin, né? O vínculo dele é com a Verin. E a Moiraine, então, tenta partir sem o Lan. E aqui tem uma questão, né? Pra onde será que ela estava indo, né? Será que ela estava já indo em direção a Karen, né? Sem contar pra ninguém. Mas aí ela é atacada, então, por um Myrddraal. E essa cena, gente, foi muito boa. Eu acho que foi muito bom terminar esse episódio com essa cena, porque ela teve, assim, muita tensão. Eu realmente fiquei com medo, assim, e eu acho que a gente tem coisas muito interessantes acontecendo. Primeiro que, sim, a Moiraine, ela é capaz de se defender sozinha, mas eu acho que dependendo do tamanho, assim, do perigo, ela precisa ainda do Lan, mas por outro lado, ela mesma não é capaz de defender o Lan, né? Então, assim, foi uma cena muito triste, porque a gente via as coisas, assim, se encaixando na cabeça da Moiraine, sabe? Então, primeiro eu fiquei feliz, ai, olha lá, vai lá, ajuda ela, mas depois eu já fiquei triste, porque eu entendi que ela ia temer ainda mais pela vida dele. E pra finalizar, então, quando eles não conseguem dar conta ali, acho que são 3 sem-olhos que aparecem de uma vez, a Deleias e também a Verin chega, né? A Verin que tem um efeito muito legal que ela faz, ela cobre então a espada do Thomas com o poder único e parece que vira uma espada flamejante, assim. Que a gente tava muito curioso desde o trailer pra saber quem que ia ter a espada de fogo, né? E aí ele mata o Myrddraal. É uma cena muito legal. Agora um pouquinho do Mat. Ele tá sendo ali mantido prisioneiro pela Liandrin e a Liandrin tá fazendo uma tortura psicológica com ele, né? Tem uma parte que ela lê ali a carta que o Perry enviou e ela não lê a parte dele, ela não fala o nome dele. Então dá a entender que os amigos esqueceram, excluíram ele do rolê, e isso faz com que ele fique bastante triste, ainda mais do que ele já está. A Liandrin, sorrateira como só ela, sabe usar isso de forma bem estrategista para magoar o Mat, para falar que ele foi esquecido e o que ele fez com os amigos dele. Esse é o nosso primeiro vislumbre do Donalfin como novo Mat. Aí a Liandrin sai ali, deixa ele sozinho na cela e ele faz o quê? Derruba ali o negócio que parece um guarda-roupa, sei lá, uma estante, ele derruba ali no chão e começa a cavucar a parede, sendo o Mat que a gente conhece nos livros. Já a Nynaeve e a Egwene estão ali na torre, vestido branco como as noviças, e aqui a gente vai acompanhar esse arco da Nynaeve, que parece se manter o mesmo. Ela é muito aplicada, ela quer muito aprender, só que ela também sofre porque ela quer o reconhecimento, ela quer mostrar o quão boa ela é e ela quer que as pessoas percebam isso também. Só que é difícil ela demonstrar isso porque do lado dela tem a Nynaeve, que é considerada a mais poderosa em 1000 anos. Então ela tá ficando um pouco à sombra dela. A Nynaeve e a Egwene vão falar sobre o trono de Amerlin não estar na torre, né? A Nynaeve, inclusive, lembra a conversa que eles tiveram ali, né? Que elas tiveram na primeira temporada. E aí tá aquela dúvida, né? Onde está o trono? O que a Siuan está fazendo que não está presente aqui? Que problema ela está endereçando? E aí a gente vai presenciar aqui uma aula da Alanna. A Alanna, professorinha, vai chegar aqui e vai fazer uma demonstração também
de como construir, né, essa manipulação do poder único, dessa construção de padrões, né, que existem muitos e que cada um tem uma função e que é algo que vai sendo aprendido vagarosamente pelas Aes Sedai no seu treinamento. Eu acho que foi bem legal essa cena, porque acho que ela pode até parecer boba para algumas pessoas, mas eu acho que para quem não tá tão ligado, assim, para quem não lê os livros principalmente, entender como o poder único funciona, e que são várias combinações diferentes desse poder que podem gerar resultados diferentes, de que essa manipulação não é tão fácil e não é tão instintiva, né, para todas elas, e ver também o poder se misturando, né, coando a água ali, foi interessante pro público geral, né, que não tem tanto essa noção do que o poder, de como o poder único pode ser usado, porque a gente viu algumas demonstrações na primeira temporada muito mais de combate, né, e de cura também, mas aqui a gente tem a oportunidade de ver por uma coisa super simples e ao mesmo tempo de uma forma bem didática, então eu acho que é uma cena legal. Outra coisa legal dessa cena é que a Alanna ressalta aqui que o que derrotou, né, os Trollocs em Faldara foi o poder delas, apesar de não ser elas que estavam conduzindo, então elas têm muito poder sim. A Nynaeve vai se irritar aqui, vai beber água suja, vai embora braba, mas a gente teve mais uma demonstração aqui então do quanto ela não tá sendo muito bem sucedida na manipulação do poder único. E aí a gente vai ver também uma conversa de Aes Sedai ali sobre as duas, né? A Liandrin tá doida pra pôr a mão na Nynaeve, inclusive a Sherian fala, né, que uma noviça já morreu nas mãos dela e é por isso que ela tá proibida, né, de treinar outra pessoa, mas ela tá tentando convencer aqui e ela fala que com a chamada aqui pra caçada da trombeta, né, a convocação lá em Ilian, o monte de Trolloc que tá aparecendo, a Nynaeve é uma peça muito importante que ela precisa ser guiada. E ela também vai mencionar aqui uma coisa interessante. Ela fala que um novo falso dragão se proclamou em Saldea, mas a gente não tem um nome. E aí fica aqui o questionamento, principalmente para quem lê os livros, se talvez essa seja a nossa primeira menção aqui a Mazrim Taim, que é um nome bem importante nos livros, junto ao Logain, a Blar, né? E eles falam que ele é tão ou mais poderoso que o Logain. Então é um nome aí para você, que a gente já tá adiantando aqui para você ficar de olho, porque pode ser deste falso dragão que estamos falando. E aqui a gente tem uma conversa muito divertida entre a Egwene e também a Alanna, né? A Egwene toda aplicada ali, porque ela quer muito ser uma Aes Sedai, então ela chega ali pra conversar com a Alanna, ela até se senta igualzinha a ela e começa a falar, né? Só que a Alanna começa ali a partir para outro assunto. A Egwene quer falar sobre o poder único e a Alanna tá interessada ali em falar sobre o prazer que é ter os dois parceiros. É muito divertida essa cena. E ela diz que as coisas, então, geralmente se bagunçam pra depois ficarem perfeitas. Aí a gente tem um conflito entre a Liandrin e também a Nynaeve, né? Essas duas, assim, que me preocupou bastante. Eu não queria por nada que a Liandrin se aproximasse dela, mas não teve jeito. Ela fala ali sobre a capacidade da Nynaeve de aprender, né, de ver ali o poder sendo feito uma única vez para ela aprender. O problema, assim, não é aprender, né, o problema é ela conseguir canalizar por conta do bloqueio dela, né, então tá bem difícil as coisas para Nynaeve aí nesse começo dessa história. E eu acho que uma coisa pra destacar aí nessa cena que é muito legal, né, é que a Liandrin vai, provoca, faz todo um show ali e ela blinda, né, a Nynaeve. Ou seja, não adianta você ser a pessoa mais poderosa em 1000 anos, você tem que ter um mínimo de habilidade, senão você vai ser vencida, né. E é muito legal os efeitos depois que ela tira a blindagem, os efeitos do poder voltando pra Nynaeve, assim, eu achei muito, muito legal. Os efeitos visuais estão realmente muito, muito legais na série. E a Liandrin chega até falar pra ela, né? Quero que você seja tão poderosa que nenhum homem ou nenhuma mulher possa tirar o seu poder, nem mesmo eu. A Liandrin, ela faz um trabalho, assim, muito sério de entrar na cabeça das pessoas nessa série. E ela consegue, gente. Eu tenho que tirar o chapéu pra ela nessa temporada. E a gente tem, então, as duas juntas depois, enquanto a Nynaeve lê
uma carta que o Perry escreve para elas, né? Eu achei muito bonitinho ver que mesmo longe, eles ainda tentam ter uma conexão, né? E vale lembrar também que eles pensam que o Randy está morto e essa carta também serve como mais um marco temporal, né? Porque é Beltane novamente, né? A gente começou a primeira temporada, né? O primeiro episódio, eles eram felizes ainda no Beltane e agora então a gente tem só que cada um tá bem sozinho ali na sua, elas pelo menos têm a companhia uma da outra, né? Então é uma cena fofinha, mas ao mesmo tempo assim, que dá aquela angústia, sabe? De ver cada um ali em algum lugar do mundo separado. Falando um pouco do Perrin, que é um dos meus personagens favoritos, a gente vê ele escrevendo uma carta que a gente sabe que vai ser lida pela Nynaeve e pela Egwene um pouquinho mais pra frente. Ele tá ali junto com o Loial e também com alguns homens de Faldara, e eles estão buscando a trombeta de Valer e também o Padan Fain. E a gente vai ter um personagem novo que chega na narrativa, que é o Elias. Esse personagem era muito esperado por nós, a gente tá muito feliz que ele tá aqui de volta, e é um personagem muito interessante, né? Um novo farejador. É muito legal que quando ele chega ali e ele vê o Perrin, na hora ele já saca o que tá rolando. E é um personagem para vocês prestarem atenção, ficarem de olho. O Perrin fica ali com os olhos dourados, muito interessante para prestar atenção. E é legal falar para vocês que no livro essa parte sensitiva do Perrin é muito mais sutil. Aqui eles deixaram bem explícito a forma como ele vê as coisas, como ele sente as coisas, mas no livro é um negócio bem mais subjetivo. A gente gostou da forma como foi apresentado, acho que deu pra ver bem esse poder, essa sensibilidade do Perry. O Elias vai falar que uma menina escapou, né, desse massacre que rolou ali, tem um símbolo de Shenar ali junto com os corpos, eles parecem ser amigos das trevas, e aí aqui ficam muitas perguntas. Será que essas pessoas são aquelas pessoas que apareceram também na reunião? Será que a menina que escapou é a menina que a gente viu no começo do episódio? Porque a gente pausou ali, né, e a menina correndo parece muito a menina, até porque compartilha ali das roupas, né, das roupas que ela estava usando. Então fica essa coisa no ar, porque por que eles teriam matado essas pessoas e se essa menina é importante aqui de alguma forma para ela ter sido... Se é a mesma menina, se ela está sendo mencionada 2 vezes e qual vai ser o propósito dela aqui. Ou se não tem nada a ver uma coisa com a outra e foi só pra confundir a gente mesmo. E a gente vai ver o Perry falando do Padan Fain, né? Ele tá tomado pelo ódio, tá tomado por essa coisa de querer vingança. O Perry, ele ainda não entendeu que o rolê do Padan Fain tem muito pouco a ver com ser uma boa ou uma pessoa, né? Ele fala sobre eles terem acolhido o Padan Fain, né? De terem recepcionado o Padan Fain bem. Só que, provavelmente, todo esse tempo em que o Padan Fain tava visitando 2 rios, todo esse tempo o Padan Fain tava indo lá pra ficar de olho neles, né? Então toda a relação foi construída na mentira e não só a última parte, quando supostamente ele entregou eles pros Trollocs e traiu eles. E aí tem um comentário interessante aqui. Ele fala que ele lembra, né, da Layla, a mulher dele que acabou morrendo, né, no primeiro episódio da primeira temporada, abanando muito alegre pro Padan Fain, os 2 sorrindo um pro outro. Lembrando que a gente tinha ficado na dúvida lá na primeira temporada se ela não era uma amiga das trevas também, e por isso que deu aquele instinto no Perrin de atacar ela. E aí aqui a gente acaba tendo mais um indício de que pode ser que sim. E aí falando nela, quando o Perrin vai colocar a lanterna na água, ele tenta se desfazer da aliança, né? A gente pensa por 1 minuto que ele tá pronto pra superar isso, mas a verdade é que ele não tá, e ele acaba pegando de volta e deixa a lanterninha aí ali na água sem aliança. E aí, gente, o dragão, tá? Cadê o dragão nesse episódio? O dragão só aparece colocando a lanterninha, né? É um ciclo que todos eles estão fazendo ali. E essa é a única aparição de Randy ao Thor neste primeiro episódio. Para finalizar o episódio 1 e falar algumas considerações sobre ele, né? Eu acho que esse é um bom episódio para dar um start e a gente saber onde cada personagem tá e o que eles fizeram durante esse tempo, né? A gente tem alguns personagens que já estão em movimento, como a Moiraine e também o Matt e o Perrin, né, que deve ficar aí bastante tempo atrás da trombeta, e há um sentimento em comum entre eles que é a solidão, sabe? Foi um episódio realmente muito difícil, eles se sentem ali meio desamparados, porque eles estavam sempre acostumados a estarem juntos, e até mesmo a Moiraine e o Lan,
que estão meio acostumados com essa solidão, estão sofrendo bastante disso, coisas andam bem difíceis para eles também. Acho que vale a gente ressaltar também que existiu todo um paralelo com o primeiro episódio lá da primeira temporada. Eu realmente gostei muito desse episódio. A gente tem ali aquele momento do Beltane, como eu falei pra vocês. A gente vê lá na primeira temporada todos eles curtindo ali aquele momento. Aqui a gente vê que eles ainda festejam, mas cada um ali sozinho e ao seu modo. A gente vê a Moraine também ali sentindo a falta do seu poder na banheira. A gente vê a Moraine que era toda poderosa e que salvou toda uma aldeia, agora precisando ser salva, né, por outra irmã. Então são paralelos, assim, muito interessantes que a gente tem. A gente teve novos personagens, mas ainda tem muita gente pra aparecer. E também tem alguns detalhes que a gente foi comentando durante o review. Por exemplo, a cena de abertura, os selos, a menina ali correndo. E claro, tem muitas perguntas sobre coisas que só foram mencionadas, tipo, o que tem no pergaminho ali que a Moraine pegou? Quem se autoproclamou o dragão e o que o Randy tá fazendo? E assim a gente vai para o segundo episódio. E aí, gente, no segundo episódio a gente vai ter bastante do nosso dragão. O problema é que ele já tá enrolado numa encrenca aqui, então bora começar por ele. O arco dele já vai começar com ele sonhando aqui que ele tá matando os amigos dele. Então a gente vê ali o Perry, a gente vê a Egwene, a Nynaeve no chão. Ele usou a espada, né, com a marca da garça pra fazer isso. A gente vê que ele acordou ali, era um pesadelo dele. E ele também tá ouvindo, né, as vozes e tá ouvindo a risadinha do Ishi, aquela coisa toda, que a gente sabe que é o que vem com a mácula, né, do poder único, como a gente viu acontecendo com vários homens na primeira temporada. Aí aqui a gente vai descobrir que ele está acompanhado de uma mulher, tá? Uma mulher. E eu vou pedir a atenção de vocês, para caso vocês não assistiram o episódio ainda, ou forem assistir de novo, para vocês cuidarem que toda vez, ou pelo menos praticamente todas as vezes, em que corta do Randy com ela, a próxima cena é a Egwene. Coitada. Aparentemente essa fila andou, né? Andou. O nome dessa personagem é Selene e parece aqui que ela é dona ou tá coordenando ali a hospedaria em que o Randy tá ficando nessa cidade. E se eu posso dar um conselho pra você aí, espectador, é ficar com o olho bem aberto com essa personagem, viu? Porque não quero dizer nada, mas já estou dizendo. Aqui a gente finalmente então consegue tirar uma dúvida do trailer, assim, que deixou todo mundo de cabelo em pé. Como que seria esse encontro então do Randy com o Logain? Ele então que na verdade está trabalhando nesse lugar e testemunhando de perto as consequências da loucura. E é claro, né, por ele também estar lutando contra isso, ele consegue ter bastante compaixão e empatia por aqueles homens. O que não são todos que conseguem, né? A gente já viu uma inimizade ali surgindo. E aí, né, ele não tá nada contente com esse colega de trabalho. E ali, quando tá rolando uma festinha, ele vai atrás e decide dar uma coça nele, né? Só que aí, como ele ainda não sabe controlar o poder único, né? Ele tá bravo ali, ele acaba canalizando e ele fica muito assustado, né? Porque acho que ele tem medo de ferir aquele homem ali com o poder único, ferir de verdade. E ele volta lá pra onde ele tá morando e a Selene tá esperando ele. É uma cena assim meio estranha porque ele tá todo apavorado, assustado e ela tá plena, né? Assim, esperando por ele, né? Parece que ela sabia que ele ia chegar lá daquele jeito, né? Será que ela tá espiando ele? Será que ela sente que ele tá canalizando, que ele tá fazendo alguma coisa? Qual é a dessa Selene? Aí, com os dois abraçadinhos ali de romance na cama, a gente tem uma conversa, né, um diálogo que é muito interessante, que diz muita coisa ao mesmo tempo que não diz nada. Vou ler pra vocês certinho o que a dona Selene diz. Ela fala: teve alguém que eu amei antes, mas ele nos deixou quebrados. Eu soube que ninguém deveria ter aquele poder sobre mim novamente. Quando estou com você, posso fingir que você é ele e posso fingir que estou completa novamente. Aí a safada pergunta pra ele quem ele pensa quando está com ela, mas parece que ela não curte muito a resposta que ele dá. Aí ela completa: você me ajuda a lembrar e eu o ajudo a esquecer. Aqui esse jogo de palavras foi ótimo, um sabor, tá? As conversas dessa personagem estão muito interessantes, mesmo que ela ainda não tenha sido formalmente apresentada. O nosso último vislumbre do dragão é ele encontrando o Logain, o que parece ter sido o propósito dele desde o início, não é mesmo? Porque ele briga ali com aquele cara que cuidava dos pacientes que ficavam lá fora, e daí, de repente,
Ele é escolhido para ser o substituto e estar lá fora também. Então o ataque foi só porque ele ficou bravo por causa do que o cara disse, ou ele realmente tinha esse propósito na mente? Eu tenho pra mim que foi proposital, até porque quando ele chega ali para conversar com o Logan, ele fala: eu e você temos muito em comum. Perspicaz o nosso dragão. Já indo pro arco da Moiraine e do Lan, a gente vê a Verin dizendo que ela e a Deleuze vão ir com a Moiraine nessa jornada que ela tá indo aqui. E aí depois que elas já estão na estrada, elas acabam tendo uma conversa ali quando elas já estão visualizando a torre, né? De o quanto é curioso ela estar vendo a torre depois de todos esses anos, já que ela fez uma promessa de que ela só voltaria depois que ela tivesse recuperado toda a história possível, né? Desses últimos milhares de anos aí, desde a quebra do mundo. E ela vai ressaltar aqui também o quanto é curioso que tivesse 3 sem olhos atrás da Moiraine lá no final do primeiro episódio. Que isso pode significar que o olho do Tenebroso também tá sobre ela. E aí ela vai deixar escapar, assim como quem não quer nada, que ela sabe sim que um dos meninos de 2 rios que a Moiraine levou, né, que tava ali coordenando, é o dragão. A Moiraine vai ficar toda ouriçada, vai pegar na faquinha dela e vai perguntar qual é a da Verin aqui. A Verin vai demonstrar estar do lado da Moiraine e inclusive vai ressaltar que ficou feliz de saber, né, que ela estava disposta a tomar a providência que fosse possível aqui para garantir que o dragão vencesse. A Moiraine pede ali algum tipo de lealdade, né, que ela diga, né, porque elas têm aquela coisa de que elas não podem falar a palavra que não seja verdade, e a Verin fala que ela não vai fazer falsas promessas, porque dá pra encontrar furos, né, ela bem sabe, como a Moiraine também sabe, que dá pra Aes Sedai contornarem as palavras, né, quando elas querem, e que a gente não sabe se ela faz uma promessa pra Moiraine de lealdade, se ela faz uma promessa pro dragão de lealdade, elas não sabem o que tá esperando elas lá pra frente, mas que o que ela pode prometer é que ela vai procurar todas as profecias e todos os textos que ela já ouviu falar. Ela fala sobre uma batalha no céu, ela fala sobre uma chama, ela solta ali umas coisas que são importantes, e se você já leu o livro, você vai reconhecer algum desses trechos, e ela fala que ela vai tomar, então, como missão dela, encontrar, reunir todas essas profecias e lendas, para ver no que isso pode ajudar elas nessa jornada que tá na frente agora, e que as duas provavelmente vão acabar percorrendo juntas. Lá, então, na beira da fogueira, a gente tem um momento de descontração, então, entre Lan e Moiraine. Eles acabam contando um pouquinho, né, de como eles se conheceram. É uma história, assim, bem divertida. Tem um prequel, então, que chama New Spring, ainda não tem traduzido aqui no Brasil, mas, então, é a história da Moiraine e do Lan, né, quando eles se conhecem. A gente tem também muito do relacionamento da Moiraine com a Siuan nesse livro, né? Então, é uma história que se passa uns 20 anos antes da história principal e é bem interessante. E ali eles contam um pouquinho, então, de como foi se conhecerem e dar uma aliviada na tensão que existia entre eles. E depois, sozinhos, a Moiraine acaba conversando com o Lan e falando que ela o escolheu porque ela viu ele lutando com o Myrddraal sozinho e ela sabia que quando chegasse o momento certo, ele também ia seguir sozinho. Novamente, ela pede para ele ir para a Torre Branca porque ela quer seguir sozinha até o seu destino, né? E ela acaba contando para ele, então, que ela entendeu tudo errado sobre o Ishamael, que a quebra do selo lá do Olho do Mundo acabou libertando o tenente mais poderoso do Tenebroso, que é, então, o Ishamael. Ele estava preso há mais de 3.000 anos e é um dos canalizadores mais poderosos que já existiu. Tem um vídeo que saiu aqui no canal sobre os abandonados. Você precisa lá conhecer quem são esses abandonados, porque todo mundo tem medo deles, quem que é o Ishamael, inclusive. E aí ela menciona também que ele pode estar acordando outros abandonados, né? O poder deles, assim, é incomparável e não tem nenhuma Aes Sedai capaz de lutar contra eles. Então, aqui abre um paralelo, né? A Moiraine, ela só não tá muito chateada porque ela não tá conseguindo ter acesso ao poder, né? Ela tá se sentindo culpada também pelo que aconteceu ali no Olho do Mundo e porque, além, né, deles terem facilitado, né, pro Ishamael, então, se libertar, ela também acabou perdendo o Randy de vista. Aí a Moiraine diz que o Randy está vivo e que a lealdade dela é com ele e somente para ele. Ela fala pro Lan que o Lan falhou com ela e entrega ele para Alanna.
Essa é uma cena muito triste, arrasou com o meu coração, ela tratando Lan dessa forma. Pelo amor de Deus, pray for Lan. Aqui a gente tem uma teoria que quem lê os livros vai entender melhor. A gente acha que essa desconexão com o Lan e a Moiraine pode ser para adiantar uma trama que acontece bem mais para frente nos livros. A gente não vai contar, obviamente, porque é spoiler dos livros, mas tente se lembrar aí se você já leu. A gente não tem certeza, é apenas especulação, a gente vai ter que esperar os próximos episódios para saber. Mas, sinceramente, isso não é uma coisa que a gente curte muito, tá? Não é uma coisa que a gente gostaria tanto de ver nesse momento. A gente volta pra torre junto com a Egwene e com a Nynaeve. A Liandrin continua ali treinando a Nynaeve, leva a Nynaeve ali para presenciar uma cura, né? Ela sabe que isso era uma coisa que ia interessar muito a Nynaeve e ela aproveita para surrupiar ali um remedinho para dor. A Nynaeve, óbvio, gosta muito de presenciar a cura e ela começa a perceber que ela pode usar o poder único para fazer isso, que é uma coisa que ela já fazia, né? Curar as pessoas como sabedoria. E enquanto isso, a Liandrin, seguindo seus próprios planos, tenta trazer ela para a Ágia Vermelha, falando que as Aes Sedai vivem centenas de anos. O que vai de encontro com uma cena que a gente vai ver mais adiante. Elas também conversam ali sobre o teste para a Nynaeve se tornar uma seita, mas é importante saber, pelo menos eu tenho certeza que vocês sabem, na verdade, que a Liandrin segue só os próprios planos, é extremamente sorrateira e nada confiável. Então ela tá se fazendo aí, querendo a confiança da Nynaeve, mas com certeza ela tem outros planos. Aí a gente vai ter aqui a Egwene topando com Elayne Trakand. A Elayne é a herdeira de Andor, tá? Aqui um dos reinos mais ricos e mais poderosos dessa parte do mundo. Ela tá ali cheia de tralha, tá chegando cheia de tralha, já vai se metendo no quarto da Egwene. E aí também já tá querendo fazer amizade, já tá querendo ser amiga da Egwene. Ela fala que as lendas contam, né, que surgiram grandes parcerias de Aes Sedai noviças que eram vizinhas de porta, e ela inclusive menciona um nome que é bastante relevante, que é o nome da Cadsuane. Aparentemente a gente vai ouvir falar bastante dessa personagem aqui nessa temporada. E aí ela pergunta pra Egwene se ela já parou pra pensar o que o futuro reserva pra elas. E olha, Elayne, eu nem te conto, tá? Eu nem te conto, mas vem história pela frente. Ainda na torre a gente vai ter uma conversa, então, da Lana, que tá acompanhada dos seus guardiões, e a Sherian, que é a mestre ali das noviças. Ela fala sobre a Liandrin, já está falando sobre a Nynaeve fazer o teste das aceitas, de que isso pode ajudar ali a desbloquear o poder dela e do quanto isso é perigoso. Ela também vai ressaltar aqui que tantas pessoas tão poderosas surgindo ao mesmo tempo, como a Nynaeve, como a Egwene. Ela também menciona que a Elayne, enquanto, né, uma noviça que tem um grande poder, os falsos dragões aqui e todos essas pessoas que estão se manifestando com grandes poderes, e na verdade isso é o padrão se manifestando e entregando para elas armas e possibilidades para elas não estarem aqui com tudo tenebroso. E aí a Sheridan vai perguntar para Lan se ela vai ficar para ajudar, né, nessa conversa que ela tá divulgando ali contra a ideia da Liandrin, e ela fala que na verdade, né, ela vai ir embora e vai atrás da Moiraine, que a Moiraine tá precisando dela. A Nynaeve então segue a Liandrin e descobre uma passagem secreta que dá ali nas ruas de Tar Valon. E aí, seguindo ela descobre que a Liandrin tá cuidando de um homem que ela chama de meu garoto. Esse pode ser o homem, então, que a Moiraine já tinha comentado lá na primeira temporada, que sabia que ela vinha se encontrando. E aí a gente abre um parêntese muito importante aqui, né? Esse é o filho da Liandrin, então, né? Com quem que ela teve esse filho? Será que é daí que vem esse ódio, né, pelos homens? Detalhe que essa é uma diferença, então, muito grande dos livros. A Liandrin, ela é mais nova do que a Moiraine. A própria Moiraine, que aqui, depois vocês vão ver, aparenta ser mais velha, então, do que nos livros. E a Liandrin, então, era para ter menos de 40 anos nos livros. Aqui ela é bem mais velha, porque esse homem, acho que ele deve ter cerca de 80 ou 90 anos. Então é uma boa mudança aí com relação aos livros. Ela acaba se descontrolando ali, bate na Nynaeve e fica muito brava. Eu fiquei muito confusa nessa parte. Eu não sei se a série realmente está mostrando uma dualidade da Liandrin,
o que é muito interessante, né? Porque nem todo mundo é 100% bom, 100% mal. Ou eu não sei se ela fez tudo de caso pensado, sabe? Pra Nynaeve realmente seguir ela e ver a fragilidade dela e ela conseguir manipular a Nynaeve com mais facilidade. Fiquei realmente confusa. E sobre o que eu falei pra vocês sobre a idade, as Aes Sedai não aparentam a idade fisicamente que elas têm, né? Quando uma Aes Sedai tem cabelo branco, é que ela realmente é muito velha, ela deve ter seus 500, 600 anos. Então a Sharon ali, por exemplo, deve ser muito mais velha e a aparência das Aes Sedai é mais etérea, então não dá pra saber quantos anos elas têm através da aparência. O único sinal pode ser a cor do cabelo, mas às vezes nem isso. Aí a gente percebe que a Egwene e a Elaine estão criando ali um vínculo, né? Estão virando best friends. E daí a Egwene decide se abrir com ela de como ela tá se sentindo, a sombra da Nynaeve. Ela é bem sincera ali, ela fala que as pessoas só falam com ela se é pra perguntar da Nynaeve. Ela fala ali que se sente sozinha, que a Nynaeve nunca tá ali pra ela, né? A Nynaeve mata a aula, foge das aulas. Ela fala também que a Nynaeve quer proteger ela a todo custo, mas que nesse momento ela precisa de liberdade. Ele tem uma conversa muito legal, eu achei, entre a Elaine e a Egwene, que a Elaine fala que conhece o que é inveja, né? Ela sabe muito bem o que é isso e que isso não combina com a Egwene. É então que a Nynaeve é levada ali para começar o seu teste das aceitas. Ali junto com a Liandrin está a guardiã das crônicas e também a mestre das noviças, a Sheriam. No arco do Perrin, a gente vai ter um outro momento onde o Perrin chega aqui num local, ele, num primeiro momento, acha que tá vendo a cena em tempo real, mas na verdade é uma visão aqui do passado e do que aconteceu. Ele tá achando que o Elias aqui tem alguma coisa a ver com o que tá acontecendo. E aí o Elias vai falar pra ele que é muito importante, né, saber distinguir aqui o que é uma visão, uma ilusão, do que é realidade. Eles também vão encontrar um sem-olhos empalado aqui, pendurado, e vai ficar aquela pergunta, né, de quem fez isso com ele. Eles até falam, será que foi o Padan Fain? Mas não sei se seria lógico, levando em consideração que o Padan Fain tá do lado das sombras aqui. Então fica essa incógnita no ar de quem foi que fez aquilo. E a gente vai ter o Perrin e a galera que tava ali com eles nessa busca pela trombeta sendo atacados no meio da noite por soldados que são Shan-Chain, tá? E aí vai parecer que tá dando certo ali a batalha, que talvez eles estejam conseguindo alguma coisa, mas a gente vai ver a chegada das Damanes, que são as mulheres que canalizam aqui para esse povo. Caso você tenha perdido, saiu um vídeo lá no meu canal, onde a gente fala sobre os Shan-Chain e explica tudo sobre esse povo, que inclusive é bem importante para coisas que vêm aí na sequência do terceiro episódio, que a gente vai falar aqui. E aí, lá a gente explica bem direitinho esse controle sobre o poder único, né? O que os Shan-Chain fazem com essas mulheres e quem são essas Damani, porque a gente vê que tem uma demonstração bem grande de poder ali, é muito diferente de como a gente viu as Aes Sedai até o momento, e a briga acaba rapidinho aqui depois que elas aparecem. Lady Suroth, então uma Grand Lady de Shan-Chain, chega num palanque ali e do lado dela Ishamael. Eu sei que ele tá ali em todo lugar, fazendo muitos planos mirabolantes, mas eu fiquei confusa e eu pensei, o que ele tá fazendo ali? Será que ele tá se passando por outra pessoa? Bom, não sei. Ela chega, pergunta se eles estão prontos e ele responde que eles precisam estar. Agora voltando ali pro Matt, a Liandrin, que também tá em todo lugar, não aguento mais ver essa mulher, chega com um doce então pra ele fica ali bem desconfiado, mas depois que ela dá as costas, ele vai, come tudo e já mostra que tá se virando ali, dando os pulinhos dele, ele tá tentando então fazer um buraco na parede pra escapar. Eu gostei muito dos trejeitos do personagem, eu confesso pra vocês que eu já nem lembro do Barney Harris, que eu casei com o Donalfin. Eu acho que ele é muito Matt e eu gostei muito desse personagem. Então assim, eu tava viúva, tá? Do outro Matt, mas eu já gostei muito desse. E ali ele acaba se encontrando com a Min, aquela vidente que a gente vê lá em Fal Dara na primeira temporada. Ela também tá presa e os dois começam ali a trabalhar junto, a se conhecer um pouquinho mais também.
Aí conversa vai, conversa vem, ela revela pro Matt que ela é uma vidente. Mas o Matt já logo fala que ele não quer saber nada do que ela vê, mas a gente tem a oportunidade de ver, que é uma cena onde ele está matando o Randy. Lá na primeira temporada eles fizeram uma promessa entre eles, que se um deles pudesse canalizar, o outro não deixaria isso acontecer. Então será que isso tem a ver com essa promessa, já que ele descobriu aí no futuro que o Randy canaliza, que o Randy é o dragão renascido, e ele decide cumprir essa promessa feita pra ele? E a adaga ali que ele tá usando, será que é a adaga de Shadar Logoth? De novo, mestre? Aí assim, gente, enquanto considerações desse episódio, eu acho que os destaques aqui ficam pro Randy e pra sua namoradinha Selene. A gente tem muito pra falar sobre essa personagem, mas a gente não vai falar aqui. A gente vai segurar um pouquinho mais sobre ela. A gente já deu algumas dicas aí, né, pra vocês ficarem de olho, mas vamos aguardar aí como a série vai conduzir esse arco. O novo Matt aqui parece ter achado o tom certo nas interações e nas interpretações. A interação dele com a Min parece que vai ser bem legal, né, a conversa dos dois foi um jogo, porque eles são personagens que estão acostumados, né, a deslizar pelas coisas, né, de sair pela tangente também, então acho que isso é algo legal pra gente observar aí pros próximos episódios. As interações da Moiraine e do Lan foram de partir o coração, né, ela tá sendo extremamente dura com ele, mas ela também, eu acho que dá pra entender o que ela tá fazendo aqui também, né, ela acredita que deixar ele pra trás protege ele, e como ela não tem como proteger ele mais com o poder único, ela vai fazer isso da forma que ela pode, isso magoa ele profundamente, talvez crie aqui uma quebra na relação deles que talvez não vá ser fácil de remendar mais pra frente, mas a Moiraine tem um objetivo e o dragão renascido e vencer o tenebroso é mais importante do que deixar o Lan feliz, então ela vai fazer o que ela precisa fazer. Já na Torre Branca, então, a gente tem aquelas maquinações, as intrigas entre os Aes Sedai, a gente tem o segredo da Liandrin sendo revelado, então a gente não sabe se vai ficar por isso mesmo, ou se é algo que vai ser mais elaborado mais pra frente. A gente também tem a introdução da Elaine, e eu curti muito, não é uma personagem que eu sou muito fã dos livros, mas eu achei que ficou bem legal. Ela tem todo aquele tom, sabe, de realeza, mas ao mesmo tempo ela é bem humilde. E ela chegou no momento que a Egwene estava precisando ali de mais uma amizade. E a gente fica então na expectativa de como vai ser esse teste da Nynaeve. A gente já tem uma cena que foi liberada das Aes Sedai explicando então para ela como é que funciona, mas a gente quer saber então como é que vai ser para ela e como isso vai mexer com a personagem. Ao contrário então daquele primeiro episódio onde estava todo mundo muito solto, muito sozinho, acho que aqui as coisas começam a se conectar um pouco mais, né? A gente tem que lembrar, então, que essa é uma roda, ela gira, e a gente tá falando, às vezes, de personagens que têm uma força muito grande nesse padrão, né? Que são os Ta'veren. Eu não sei se eles vão chegar a trabalhar um pouco mais isso nessa temporada, mas é algo que é muito forte, né? Eles se mexem o tempo todo, e eles são personagens que mudam as coisas para onde quer que eles passem. E acho que é isso que eu senti, então, no final dessa temporada. Eu senti essa expectativa de que grandes coisas e grandes mudanças estão por vir. Aí a gente começa o terceiro episódio, que chama Como Poderia Ser. Ele começa exatamente no teste que a gente comentou, então a gente vai começar falando sobre o arco da torre. Então começa o teste das aceitas, a Nynaeve ali tá na frente dos arcos e as Aes Sedai explicam algumas coisinhas pra ela. Ela vai precisar passar por esse tangreal, pelo arco, e a saída só vai aparecer uma vez. Elas deixam bastante claro que algumas noviças nunca chegam a aparecer e que falhar nesse teste tem consequências. Esse tangreal, que é o arco, foi criado antes da ruptura do mundo com o poder único. Elas explicam que nessa época as mulheres conseguiam usar o poder único para criar objetos. Cada um desses arcos simboliza um medo que a pessoa vai ter que enfrentar e cada um deles está ligado a um período do tempo. Passado, presente e futuro. A moral desse teste é sempre escolher voltar, mesmo que para isso você tenha que deixar pessoas que você ama para trás. No teste do passado, a gente vai encontrar a Nina criança. A gente vai ver exatamente o momento em que os pais dela acabam se sacrificando para salvar ela. Inclusive, a gente vai ouvir a prece que eles fazem e que ela comenta com o Lan lá na primeira temporada e que ele traduz para ela. Quando ela sai, então, pelo arco, a Liandrin joga ali uma água na cabeça dela. Coitada. Já tá toda destruída emocionalmente. Toma ali uma água na cabeça e fala que ela tá
limpa dos pecados cometidos por ela ou contra ela, e que agora ela volta pura de alma e coração. O segundo teste vai focar no presente e vai mostrar um outro grande medo dela, que é falhar, né, abandonar as pessoas que ela mais ama, que mais precisam dela também. Então a gente vai voltar para Dois Rios e vai ter meio que as consequências desse local ter ficado sem uma sabedoria. Tem uma praga lá, a gente vai ver o pai do Randy muito doente, a gente vai ver uma versão ali, as Aes Sedai, e o fato de que ela ter escolhido seguir atrás deles e estar na torre, de alguma forma também representa que ela abandonou essas pessoas. E se isso é algo que está representado aqui, significa que ela tem, né, essa coisa dentro dela de que, sim, ela deixou todos eles para trás. O último e mais difícil, então, se relaciona com o futuro, né? Aquilo que pode ser. E ao que tudo indica, então, parece que ela meio que virou da Águia Vermelha e acabou fazendo algo pro Lan. Ficou meio subjetivo, mas é o que deu pra entender. E ela fica bem abalada, então, com o que acontece ali. Ela desiste e ela vai embora. Ela diz que se tornar uma Aes Sedai é dar as costas para aquilo que ela ama, então ela prefere não se tornar uma Aes Sedai, e é por isso então que ela vai embora. E as coisas começam a ficar estranhas, porque quando ela vai embora, ela já dá de cara assim com o Lan, que tá chegando, então, né, no cavalo dele, assim, eu comecei a achar estranho aí. Ele pede então para ela ir com ele para Dois Rios, comecei a achar tudo muito estranho. E o arco aparece para ela ali uma vez, e ela decide ignorar e vai embora. A verdade é que quando ela saiu pela primeira vez, né, era apenas uma ilusão, não era de verdade. E como ela ignora o arco, que só aparece uma vez, todo mundo já acha que ela morreu ali, porque ela simplesmente ficou lá naquela ilusão, ou não, né? E o arco não iria aparecer de novo. Então todo mundo encerrou ali o teste e deu Nynaeve como morta. E aí, né, gente, quando a Egwene vai procurar a Nynaeve, ela encontra a Sheriam lá no quarto da Nynaeve. E aí ela contou que a Nynaeve morreu. Gente, eu odeio isso. Se a personagem não morreu, por que fica fazendo todo esse drama, sabe? Enfim, contou que a personagem morreu, não ia voltar, e a Egwene, assim, fica desolada, ela não aceita, simplesmente não aceita. Aí a gente vê a Liandrin dando adeus ali pra Nynaeve, queimando o anel que ela usaria como seita. A gente viu essa cena na primeira temporada, mas com o Guardião. Ele fez esse ritual quando a Aes Sedai dele morreu. Aí a gente tem uma cena muito legal da Egwene chegando e peitando a Liandrin mesmo assim, grandona, sem medo, entendeu? E a Liandrin fala pra ela que a Nynaeve era pra ser a mais poderosa, mas ela era pra ser a mais inteligente. Ela fala pra Egwene que ela tem que ser uma garota que conhece o seu lugar. E que ela mandou a Nynaeve para o teste das aceitas porque ela acreditava que ela realmente estava preparada para isso. Mas ela diz que acabou se desapontando pela Nynaeve, daí ela fala aquela frase que a gente ouviu no trailer. Nem sempre são as mulheres mais poderosas que escrevem a história, e sim as que sobrevivem. Aí a Egwene é mais uma vez a maior que existe, peita ela e fala que ela não sabe do que ela é capaz. E daí a Egwene faz o que tá ali à sua disposição, né? Ela vai até os arcos e tenta trazer a Nynaeve de volta. Eu achei essa cena muito legal, porque a Elaine tá ali com ela, tentando dar forças pra ela. A Elaine mesmo diz que ela não conhecia a Nynaeve, mas ela sabe como ela era importante pra Egwene, o quanto a amiga amava ela. Eu gostei muito dessa relação entre elas, achei elas muito fofinhas juntas. Sem falar que a Elaine é muito mais legal e interessante aqui na série do que ela é nos livros. Chegamos ao fim, então, quando a gente chega no final do episódio, a gente descobre que todo esse rolê do arco aí, na verdade, foi um pega-bobo, né? Porque ela não saiu do arco como pareceu. Ela tava vivendo ali essa coisa onde a gente vê ela com uma filha. Inclusive, a cena do Perrin com a menininha que confundiu a gente horrores no trailer, porque a gente achou que eram várias coisas aqui. A gente vê o Matt todo arrumadinho, que nunca vimos. Nunca vimos, mas talvez veremos num futuro, talvez não tão distante assim, não sabemos. E ela tá com o Lan, né? Aí a gente vê um ataque de trólogos, ela vê tudo isso sendo colocado, né, a perder, as pessoas que ela ama morrendo. Ela vai ter uma explosão de poder mais uma vez. E aí, assim, a Nynaeve, ela tem arcos muito repetitivos, tá? Ela tá sempre batendo de frente, ela tá sempre sendo teimosa, ela não consegue usar o poder dela, então é sempre num rompante, sempre num rompante, sempre num rompante. E
aí é aquela coisa, a gente sabe o porquê disso, porque ela não consegue controlar, mas ao mesmo tempo vai começando a ficar chato, né? Porque já é a terceira vez que ela faz isso, e aí enquanto ela não aprende a controlar o poder, toda vez vai ser assim. Então fica meio esquisito, tá? Meio esquisito. E aí ela vai sair do arco e a Elaine e a Egwene vão estar lá esperando por ela. Sim, não foi talvez a melhor... não sei se é a melhor condução aqui pra essa situação, mas... Enfim, acho que a gente ainda vai ver muitos rompantes da Nynaeve aí, e... é isso. Essa personagem é isso. Agora, indo para o Range, a gente vai ter uma conversa dele com o Logain. Essa foi a cena que já foi liberada, então a gente já tinha visto essa conversa aqui, né? O Logain vai pedir pro Range parar de se fazer, que ele sabe muito bem, né, quem ele é e que ele tava ali rondando. E o Range vai expor também essa coisa de que ele quer aprender a controlar o poder. Aqui a gente vai tirar uma dúvida, né, sobre o que ficou no ar aí da primeira temporada, que é aquela cena quando o Logain tá chegando ali em Tarvalon, de ele começar a rir quando ele vê o Matt e o Range. A gente ficou em dúvida na primeira temporada se aquilo tinha acontecido mesmo ou se tinha sido só na cabeça do Matt, e na verdade não era nem com o Matt o rolê, era o Logain vendo o Range. Então, né, efetivamente aconteceu aquilo, não foi apenas uma ilusão. E aí, em troca de ajudar, o Logain, que não é bobo nem nada, vai pedir um vinhozinho, vai pedir uma bebidinha, né, que o coitado tá, né, preso lá, perdeu o poder, só comendo um mingauzinho ali, tá triste o Logain, ele quer um vinhozinho, e aí depois a gente começa a conversar sobre aprender a controlar o poder único. Randy passa ali por um homem que está falando sobre a caçada à trombeta de Valer. E eu acho legal como o tempo todo eles estão falando sobre essa caçada, eles estão prometendo coisas, gente. Eu quero muito acreditar que eles estão prometendo coisas. E a própria Selene, então, contribui e conta pro Randy que a cada 100 anos, então, a grande caçada é pronunciada, e diz a lenda, então, que quem soar ela vai conseguir ter um exército ali de mortos, exército de heróis que estão ali aguardando no padrão ao seu lado. Tem um vídeo muito legal no canal da Jess falando sobre a grande caçada, sobre a trombeta. Vamos lá dar uma olhadinha para vocês entenderem certinho como é que funciona. E a rainha, inclusive, ofereceu uma grande fortuna para quem conseguir, então, encontrar a trombeta e levar para ela ali em Carin. O Randy escuta ali tudo pacientemente, fala para ela que tá atrás de um vinho, né? E ela fala para ele se trocar, que ele precisa de um casaco melhor. Aí tem, hein? Aí a gente vê o Randy com seu casaco vermelho, quem já leu o livro sabe deste momento. Ele tá super bonito e arrumadinho ali com a Selene, e eu acho que a gente já pode se acostumar a ver ele assim, mais de Lord Randy, hein? Inclusive a Selene tá bem empenhada nisso, né? Aqui a gente vê um pouquinho do jogo das casas. A Selene diz que recebeu um convite de uma nobre para jantar. Aí outra nobre se aproxima e fala que ele precisa ter cuidado com esse convite, que aceitar esse convite vai ter consequências. Randy, então, sem saber muito bem o que fazer, joga fora esse convite, e daí ela diz que agora ele vai ser motivo de todas as conversas. E é claro, o tempo todo o Randy não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Ela segue ali falando que a caçada à trombeta de Valer, na verdade, é um jogo que não há recompensa. Esse é um jogo para a rainha que só quer limpar ali a cidade de pessoas indesejadas. É então que a Selene aparece com o tal vinho aí que o Logain pediu e explica para ele um pouquinho sobre esses jogos políticos da cidade. O Randy vai perguntar como parar o poder, como não tocá-lo, e o Logain vai dizer que isso é impossível. Aí o Logain começa a dar umas balbuciadas, o Randy fala que ele tá louco, e aí o Logain, de novo, começa a, né, na espiral ali, e o Randy vai dizer que, olha, você não é o dragão. Eu achei que naquele momento ele ia dizer, eu sou o dragão, mas ele se controlou. Mas ia ser divertido se ele falasse que eu sou o dragão pro Logain. Mas ele ainda não tá pronto, né? O Randy ainda tá marinando essa situação. Aí a próxima e última cena do Randy nesse episódio é ele indo transar com a Selene, aí começa a canalizar, e aí ela fala que ele pode botar tudo pra fora, e aí quando ele acorda tá tudo em chamas. Essa cena foi bem esquisita e meio ruim. Tá? Porque a gente tá tendo muita cena do casalzinho, parece que ela tá dizendo coisas pra ele que implicam que ela sabe do uso do poder único dele, mas aí na próxima cena ele finge que não entendeu o que ela quis dizer.
Então, meio estranho, tá? Indo agora pro Matt, a gente vai ver a Liandrin indo ver ele, dizendo que ele pode ir embora, que ele tá livre, que ela já perdeu tempo demais com esse segredinho da Moiraine, o que levanta aqui algumas perguntas de quem sabia que o Matt tava ali. Será que só ela? Será que só algumas das irmãs da Ágia Vermelha? Porque aparentemente era um segredo que ela tava mantendo pra Moiraine, o que é super esquisito, mas provavelmente ela não tava mantendo pra Moiraine, ela tava mantendo por interesses próprios. Ela fala que elas perderam uma irmã hoje, e ela realmente parece abalada pela morte da Nynaeve, o que é surpreendente vindo da Liandrin aqui. Diz pro Matt que não vê nada demais nele, sabe? Que não sabe por que ela ficou tanto tempo, já que ele é só um covarde, sabe? Um garoto ali que se blinda de autopiedade e culpa seus amigos por terem abandonado ele, já que foi ele que abandonou seus amigos. E aí ela fica muito brava, porque ter dedicado esse tempo a ele custou a vida de outras pessoas. Ela tá falando, então, da Nynaeve. A Liandrin entrou muito também na cabeça do Matt, gente. Essa Liandrin, ela trabalhou muito bem, tá? Esse começo de temporada, ela entrou na cabeça de diversas pessoas. Tanto que quando ele sai, né, pela primeira vez ali pela torre, ele se depara com a Egwene. E ela tá muito triste, né, pela morte da Nynaeve, tá chorando, ele não consegue se aproximar. E aí ele volta ali pelo calabouço, né, e ele chega a conversar com a Min, que é a parceirinha ali de janelinha, que eles fizeram, e fala que ele tá livre, mas ele não tem pra onde ir. E ela sai, então, pela porta dele, e os dois decidem sair juntos. Só que a Liandrin, aprendiz de Moiraine, sabe de tudo isso, é claro, e fazia parte do plano dela, então, fazer o Matt seguir a Min. E a Min meio que está trabalhando com ela ali. A Liandrin diz, inclusive, que se elas forem bem-sucedidas, a Moiraine não vai ter mais como trabalhar contra elas. Não sei por que a Min tá confiando nessa mulher, né? Tem ali um pouco mais sobre a Min, mais pra frente, mas mesmo assim eu fiquei confusa, sabe, com esse relacionamento. Agora, voltando para o arco do Perry, a gente vê que ele tá tentando descobrir o que tá acontecendo, e o Loial falando para ele que nunca ouviu falar desse povo. A gente vai ver aquela mulher da Mani que assustou a gente no trailer, e que aparentemente tá apontando ali para algumas mulheres, que a gente acredita que ela sente que podem canalizar. O braço direito da Lady Surod fala que eles estão ali para tomar o que é deles de direito. Já que eles são descendentes de Arthur, Asa de Gavião, eles têm direito àquela terra. Ela exige que todo mundo se ajoelhe e jure lealdade. E toda essa parte é interessante porque a Lady Surod não fala nada. Ela só movimenta as unhas, que é desse tamanho, e daí a mulher, que é o braço direito dela, já sabe exatamente o que tá rolando, o que ela tem que falar e o que a Lady quer. Vale ressaltar que a gente já tem um vídeo explicando tudo sobre esse povo, para vocês entenderem melhor esse rolê do Arthur Asa de Gavião e o que eles querem. Tá lá no canal da Tami e o link tá sempre aqui na descrição. A gente vê o Uno se recusando, né, a se ajoelhar, e vai ter uma cena horrorosa aqui, bem violenta, onde ele é empalado, né, com... É tipo como se fosse um chifre que tá ali, né, nos pés do palanquim. E aí, por causa dessa cena, todo mundo se ajoelha, mas o Perrin vai titubear. E aí, antes disso, né, o amigo dele, ele fala que o orgulho não vale a vida deles, né, então que ele se ajoelhe. Ele é um dos últimos, se não o último a se ajoelhar, então isso provavelmente terá consequências e as pessoas vão lembrar dele. As pessoas que estavam ali vão lembrar dele. O que já pode ser repetido na próxima e última cena do Perrin nesse episódio, porque ele acorda e dá de cara com quem? Com o Wish. Shamael tá ali e tá falando, nossa, você não tem seus olhos bonitos, brilhantes, tem alguma coisa estranha dentro de você, o que tá acontecendo, vou ficar de olho em você. Tem uma conversa ali, né, sobre ele ser um convidado de honra que tá sendo levado, mas ele tá algemado, provavelmente ele tá numa cela sozinho, porque por causa dessa coisa de que o Ishamael queria ter uma conversinha com ele. O Perry vai perguntar quem o Ishamael é, e o Ishamael vai mostrar aquela face que tava aparecendo pra eles nos sonhos da primeira temporada. E aí o Perry acaba aqui sendo salvo pelo Gongo, mas na verdade é salvo pelo Uivo, né? Porque o Elias aparece com os lobos, consegue libertar ele, o Perrin quer voltar, tentar liberar todo mundo, o Loial e as outras pessoas que ficaram pra trás, mas o Elias fala que não dá tempo, que não tem como, e diz pra ele seguir o lobo. Agora, as considerações finais. Esse foi um teste bem focado ali no teste da Nynaeve. Eu confesso pra vocês que não gosto da forma como foi trabalhado. Eu acho que
sem esse suspense da morte dela, já teria sido um episódio muito legal. Não entendo por que esse arco apareceu 2 vezes. E aí a gente tem também os Shantin definitivamente mostrando ali bastante da violência deles. É quase um eufemismo, sabe? Usar a palavra violenta para descrever os Shantin, porque é isso mesmo que a gente vai esperar deles nessa temporada. Só que, além disso, a gente precisa compreender mais sobre quem são e o que eles querem. A interação entre o Ishamael e o Perrin é muito legal. O Ishamael tá em tudo quanto é lugar, mas quem lê os livros entende como que isso é possível. E é legal também ver como o Perrin não fazia a mínima ideia de quem que ele era. E o Ishamael ali mostra que observava ele há muito tempo, né? Desde quando ele usava aqueles olhos de fogo, então. O Perrin ainda tá prometendo, e ainda não se mostrou de verdade, né? O que deixa a gente bastante ansiosa. E a interação entre Randy e Logan também é muito legal. Só que a gente aqui gostaria que isso fosse pra frente, que só não fosse apresentada. Eu queria muito ver algumas conversas mais profundas entre eles, sabe? Para eles se conectarem de alguma forma e o Randy conseguir aprender, tirar alguma coisa dali. Então, se só for apresentado e não sair disso, eu vou ficar muito triste, porque eu vejo potencial nesse relacionamento, queria muito tirar algum proveito disso. O que aconteceu ali, né, com a Nynaeve parece que vai aproximar novamente ela da Egwene. A gente também tem as conversas legais ali entre a Egwene e a Elaine. A gente só espera que esse tempo de tela não atrapalhe outras coisas que precisam acontecer. Aí a gente tem um plot twist interessantíssimo e que faz sentido também, que é quando a gente descobre que a Min, na verdade, está trabalhando para Liandrin. Boa coisa, com certeza não vai sair daí, sem dúvida nenhuma. E esse também é um episódio que a gente não tem Lan e nem a Moraine. De forma geral, parece que essa temporada começa focando bastante em arcos individuais, mas o ritmo ainda preocupa um pouco a gente, como a gente já disse no nosso vídeo de primeiras impressões. Com a chegada do episódio 4, a gente já está na metade da temporada, e parece que muita coisa vai ficar de fora, já que ela adapta o livro 2 e 3. Então o melhor caminho é conter as expectativas para não levar um tombo muito grande. Ufa, gente, aí foram os 3 primeiros episódios. Tô muito ansiosa para saber o que vocês daí estão achando, né? Conta aqui pra gente, então, quais foram as cenas de vocês favoritas, quais são as teorias, então, pro restante da temporada, se vocês estão curtindo o que vocês viram até agora. Pode contar o que não curtiu também. Vamos conversar aqui nos comentários, como sempre, a gente tá sempre de olho. E não esquece de acompanhar as meninas também nos canais delas, porque a cobertura tá sendo completa. Tem as primeiras impressões no canal da Tami e também tem a review do 4º episódio que vai sair lá no canal da Jess. A gente se vê. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação. Deixa também seu like se você gostou do vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!